Irmãos, o texto que nós vamos ler está em Isaías 43. Mas antes eu queria dizer a essa amada igreja do Senhor Jesus, que as bênçãos proferidas pelo pastor Celso, os cânticos e as orações que foram feitas aqui, cheguem até vocês, seus filhos e netos, como uma profecia do nosso Pai, e que elas alcancem também aqueles que nós pedimos ao Senhor, que entendam essa mensagem do Evangelho e se convertam e confessem a Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho 4 irmãs, 2 com mais de 80 anos, outras 2 chegando aos 70, que são amigas do Evangelho, mas ainda não se renderam a Jesus Cristo. E tenho mais 2 irmãos, um com mais de 80, outro chegando aos 80 também, que também são amigos do Evangelho, escutam a palavra, mas ainda não se renderam a Jesus. E então que tudo que está acontecendo aqui nesse culto possa refletir como uma profecia na vida deles, para que eles também entendam esse Evangelho e se convertam a Jesus, nosso Senhor. Antes de eu ler esse texto de Isaías, eu queria que a projeção colocasse uma foto aí, para mostrar principalmente para as pessoas mais novas aqui da nossa igreja. Esse monte de cimento e mato está ali na rua Benjamin Constant, a rua que vai para a faculdade, onde estava colocado um memorial, uma lembrança da primeira EBD que foi feita em nosso país. Isso, gente, no ano de 1855, no segundo reinado do Brasil. O imperador era Dom Pedro II. O Brasil vivia aquela reboliço do abolicionismo. Rui Barbosa lutou muito com isso, Castro Alves e tantos outros. E aí, nesse meio, Petrópolis sai na frente e faz a primeira EBD do Brasil. Era o Hotel Brasil que essa placa indicava o local. E lá nesse local foi colocada uma placa, está ali para vocês verem, onde o missionário Robert Kelly e sua esposa inauguraram por a primeira vez a EBD. E isso continuou por muitas vezes. Hotel Brasil, quando a gente fala, a gente nem vai se lembrar, principalmente as pessoas mais novas. Mas é onde era o antigo Colégio Opção, hoje é a escola Lápis de Cor, cor amarela, uma coisa assim. E está ali, essa placa, relembrando, são quase 160 anos, gente. E a EBD está aí firme. Glória a Deus por isso. O texto que nós vamos ler está em Isaías 43, só até o verso 3, primeira parte. Está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que se formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e a chama não arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Se vocês lerem depois esse texto com calma em casa, vocês vão poder ver que se vocês trocarem o nome de Jacó e botarem o seu, e trocarem o nome de Israel e colocarem o seu, vocês terem mais uma profecia do nosso Pai. Quando eu leio e aprendo um pouco sobre essas escrituras, sobre os profetas, eu fico pensando, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso. Na linguagem do Filipense, o nosso Pai é um Deus loucamente apaixonado pela sua criação e pelas suas criaturas. Pela sua criação, é a natureza dando espetáculos para a gente aí o tempo todo. Pelas suas criaturas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não consigo, na minha
pequena inteligência imaginar a profundidade, o amor, a grandeza do nosso Deus. E há um escritor norte-americano chamado Jack Watts, que ele escreveu que Deus faz parte da família, faz parte da árvore genealógica de todas as famílias judaica-cristãs do Ocidente. Ou seja, Deus é como um tataravô, um bisavô. A gente sabe que existiu, sabe da importância deles, mas está lá no passado. E se eu perguntar para vocês, sabe o nome do seu tataravô? Poucos vão saberem responder. E ele fala ainda que o grande lance da nossa vida é quando a gente dá cara a cara com Deus. Na Bíblia não tem essa expressão cara a cara. É face a face, face com face, fitando nos olhos. É assim que está escrito na Bíblia. Mas eu falo português para vocês entenderem bem o que é estar cara a cara com Deus. E todos aqui teve um encontro um dia com Jesus. Nós nunca vimos Ele, mas nós sentimos e sabemos que Ele sempre está ao nosso lado. E é muito legal isso, porque isso vem acontecendo através desse livro sagrado. Foi assim com Moisés. Moisés estava lá, confortável, filho da filha do faraó, provavelmente o quarto na sucessão do trono do Egito, e ele ouvia falar do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que provavelmente seus irmãos falaram com ele. Mas e daí? O povo estava escravizado, mais de 400 anos, sofrendo lá no Egito. E a escravidão é uma coisa horrível. E Moisés via isso e nada. Acontece que Moisés arrumou uma briga com o egípcio, fugiu, e 40 anos depois, agora não como mais príncipe do Egito, mas como um simples pastor, estava lá num lugar, provavelmente perto do Monte Moriá, e ele vê um fogo estranho, chega perto, olha, o que é isso? Ouve uma voz, e a vida dele se modifica. Ele volta para o Egito, e lá no Egito, ele muda toda uma geração. Há todos aqueles sinais e prodígios que aconteceram, e Moisés deixa para nós os 5 primeiros livros da Bíblia. 5 livros que influenciam diretamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Teve um encontro com Deus, face a face, e mudou a sua vida. Foi assim também com Jó. Jó, um homem reto, íntegro. Jó, eu não entendo isso. Jó, ele sacrificava e trazia holocaustos e ofertas a Deus, até pelos pecados que os seus filhos pudessem cometer. Olha que cara, era o homem mais poderoso do Oriente. A Bíblia fala, eu fico pensando que alguém que é do agro, se comparasse com Jó, ia se sentir pequenininho. E ele tinha tudo isso na mão. E quem fala dele é o próprio Deus. Por 3 vezes, o nosso Pai dá testemunho de Jó, para o céu inteiro ouvir. E o que acontece? Jó passa por todo esse calvário que está descrito no seu livro, e já achando que era o final, lá no capítulo 42, Jó, pobre, doente, o colchão dele eram cinzas, ele se coçava com telha, porque ele estava coberto de chagas e feridas da cabeça aos pés. E Jó declara que antes eu te conhecia de falar, hoje eu te vejo face a face. Bendito é o Senhor. Deus muda toda a situação de Jó, dá a ele o dobro do que ele já tinha em poder e riquezas, dá a ele mais filhos e filhas. E é interessante que o finalzinho do capítulo de Jó, ele
fala que ele viveu 140 anos, já estava farto de dias, e viu os filhos de seus filhos, até a terceira e quarta geração. Gente, o cara foi pai, avô, bisavô e tataravô. Não é brincadeira. Isso é o encontro com o nosso Pai, face a face, junto dele. Foi assim também com Saulo de Tarso. A vida dele nós estudamos muito na escola dominical. Mas é bom que a gente preste atenção numa coisa. Saulo era um cara tremendamente preparado. Ele era PhD em direito romano, em direito judaico. Ele conhecia toda a lei e os profetas. O cara era preparadíssimo. Tanto é que ele era membro do Sinédrio. Ele chega no Sinédrio e escuta: olha, tem uns caras aí que estão fazendo tumulto na sinagoga e aqui no templo. Eles dizem que são seguidores do Nazareno. E pior, eles estão falando que esse Nazareno diz que é o próprio Deus e que é filho de Deus. Gente, falar para um judeu que Deus tem um filho, daí que o filho também é Deus, isso é blasfêmia. O judeu não aceita isso. E aí Saulo de Tarso sai dali do Sinédrio com sangue nos olhos e faca no dente e começa a perseguir, torturar, prender e até matar os seguidores de Nazareno. E lá também, em Jerusalém, ele recebe a notícia de que tem uma outra turma, lá em Damasco, que está também tumultuando. Ele ajunta uma tropa e sai atrás. No caminho, uma luz, ele cai literalmente do cavalo, daí essa expressão, caiu do cavalo, né? E tem um encontro face a face com Jesus. Saulo muda a sua vida, de perseguidor passa a ser perseguido, de um homem que tinha muitos bens, passou a ser pobre. E aí, a história dele é tão fascinante que se vocês frequentassem a EBD, iam ter estudado isso com a gente, porque todo o livro de Atos foi estudado no mês passado. E aí Paulo deixa para nós 13 livros. Alguns biblistas dizem que são 14. Pode ser, mas não importa. O fato é que o que Paulo escreveu nas suas cartas é a base da teologia cristã para nós até os dias de hoje. Que coisa, irmãos. Um encontro com Jesus transforma tudo. Toda uma geração, todo um tempo. Foi assim também com Tomé. Tomé é um caso interessante porque Tomé frequentou a EBD do Senhor Jesus 3 anos seguidos, dia e noite. Praticamente as poeiras da sandália de Jesus batiam na roupa de Tomé. E aí acontece o Calvário, o Senhor desaparece, os discípulos estão desesperados, estão os 10 escondidos, a gente não sabe aonde, mas estavam num lugar, e de repente chega o Senhor Jesus. Ele entra, nem bate na porta, passa direto. Paz, dá as instruções a eles, para eles irem para Jerusalém, e vai embora. Os dias passam, aí estão os 11 reunidos, eles falam: Tomé, olha só, o Senhor esteve aqui com a gente, e conversou com a gente, falou, mandou que a gente fosse para Jerusalém. E Tomé olha para eles: estão brincando comigo, né? Vocês viram ele? Tá, mas eu não vi não. E eu só vou acreditar se eu meter a mão no lado dele. Logo depois, eles reunidos, o Senhor aparece novamente e vira para Tomé e fala assim: Tomé, vem cá. João fala que fitando nos olhos dele: vem cá, mete a mão do meu lado, vê as minhas chagas. E aí Tomé cai de joelho e diz: Senhor,
meu e Deus meu. Irmãos, um judeu jamais falaria isso para qualquer homem. Não falaria. Eles preferem morrer do que fazer uma coisa dessa. E Tomé, naquele momento, reconheceu que Jesus é o Senhor da vida dele, da nossa também, mas Ele também é Deus. E a tradição fala que Tomé partiu evangelizando para a Índia, e lá na Índia, ele morreu martirizado. Talvez por lanças, não se sabe, mas foi por lá que ele ficou. Mas deixou uma lição enorme, porque o Senhor falou com ele: benditos são vocês que não veem, mas creem. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio e sinto Ele. E vocês também nunca viram. Pode ser que algum tenha visto, mas eu não vi. Mas vocês sentem e sabem que Ele é o Salvador das suas vidas. Foi assim também com Jacó. Jacó, essa figura tão, não sei, é a minha opinião, mal interpretada na igreja evangélica. Eu, desde a minha mocidade, desde os 17 anos que eu ouço, quando ouço um sermão de Jacó, eu ouço sempre falar que ele era um enganador, 171, mentiroso. E aí eu conheci um judeu que se converteu ao cristianismo. E eu virei para ele e falei assim: escuta, lá na sinagoga, vocês costumam tratar a Jacó como um cara, um mau sujeito? Aí ele virou para mim assim, muito respeitosamente, e falou assim: você está falando de Israel? Você é? Que isso? Israel? O pai das 12 tribos? O sujeito que tirou a família lá de Canaã, para não morrer de fome, levou para o Egito, e todos eles prosperaram. O homem que abençoou o faraó, o homem mais poderoso do mundo. E ele continuou: esse cara, ele teve o maior enterro que se tem notícia na história. Todo o exército do Egito acompanhou o enterro de Jacó. E não só o exército, mas o povo do Egito, até a fronteira com Canaã. Aí ele perguntou para mim: você acha que esse cara é isso? Eu falei assim: não, eu não acho não. Eu vou até olhar na minha Bíblia esse negócio. E aí, eu fiz um resumo da história de Jacó. Só que o resumo tomaria muito tempo de vocês, então eu fiz uma redução. E Jacó é fruto de oração. A sua mãe, Rebeca, ela não engravidava. E naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, ela era discriminada e ela era olhada assim de banda. Hoje em dia não é diferente não, que as pessoas também fazem isso. E ela vira-se para Isaac e fala assim: eu morro se eu não tenho filhos. Isaac faz uma declaração bonita para ela, ele diz para ela assim: mas o meu amor só não te basta? Que coisa linda, naquele tempo o marido virar para a mulher e falar assim: o meu amor não é suficiente para você? E aí Isaac ora, Rebeca engravida, e ela já, quando os nenéns estão para nascer, ela ouve um reboliço dentro do seu ventre e fala assim: vou abortar, vou perder essas crianças. E aí ela faz o que nós devemos fazer sempre, ela consultou ao Senhor. E quando consulta o Senhor, ela recebe de Deus uma profecia. Deus diz para ela: olha, fica calma, filhinha, aí dentro do teu ventre tem 2 príncipes, 2 pais de 2 grandes nações. Mas olha, o pequeno vai prevalecer sobre o maior. Rebeca guarda aquela profecia, os meninos crescem, o tempo passa, Esaú volta de uma caçada mal sucedida, e vê Jacó cozinhando, e vira para ele: me dá um pouco dessa comida aí. Aí Jacó, como um bom judeu, vamos negociar, né? Vamos negociar isso aí. E aí fala com ele: me dá a progenitura e eu te dou a comida. E Esaú virou-se para ele e falou assim: de que me adianta ser um primogênito
Se eu morro aqui, não serve de nada. E aí Jacó faz negócio com ele, passa para ele a comida, Esaú come, os meninos crescem, o tempo passa. Lá em Hebreus 12, 16, você vai ver que Esaú, desprezando a bênção da primogenitura, tornou-se mau aos olhos do Senhor. E aí Isaac envelhece. Rebeca percebe que ele estava indo, chama Jacó e fala assim: filho, vem cá, vai lá e pega a bênção do teu pai, porque se ele morre, você não consegue. E Jacó, seguindo as instruções da sua mãe, vai lá, fala com o seu pai, Isaac o abençoa e ele sai. Mal saiu, chega Esaú: pai, me dá a minha bênção. Isaac: eu já te abençoei. Não, pai, o senhor não me abençoou. Abençoei sim. Não, o senhor abençoou o filho errado. E aí Isaac abençoa Esaú com uma bênção ao contrário. Esaú sai dali, Rebeca percebe a situação, sabe o que poderia acontecer, e vira para Jacó e fala: meu filho, vai embora, fica lá na casa do teu tio por uns tempos, porque a situação aqui vai ficar ruim. Quando teu pai morrer, teu irmão vai te passar a espada. E Jacó faz isso, ele vai, no caminho acontecem coisas maravilhosas com ele, e quando chega na casa do seu tio, ele se apaixona por Raquel. Pede ela em casamento. Seu tio Labão, que eu às vezes confundo com Lambão, e ele vira e fala assim: tá bom, pode casar. E ele casa, pensando que estava casando com Raquel. Na manhã seguinte: tio, o que o senhor me fez? Eu queria casar com Raquel, o senhor me deu Lia. Não, não era essa. Aí o tio virou para ele e falou: não tem problema, você já ia trabalhar 7 anos para mim, trabalha mais 7, pode casar com a Raquel. E Jacó topou. Fechado, prato feito. Trabalhou penosamente, um trabalho quase que escravo para o tio dele. O tempo passa, Jacó é abençoado por Deus, cresce, fica rico e poderoso, e nesse interim 20 anos são passados. E ele fala no seu coração: vou procurar meu irmão Esaú. E ele parte de madrugada para não haver conflito com seus tios. À noite, toda a sua família passa ao rio. Ele é o último. Era um ribeiro chamado Jaboque. De repente chega um homem, entra em luta com ele. E eles começam a se agarrar, a lutar. E já vai alvorecendo o dia. Aquele homem ou aquele anjo diz para ele: olha, eu vou embora. Senão você não vai embora não. Eu não te largo se tu não me abençoar. Não, eu tenho que ir. Deixa eu ir. Não, você não vai se não me abençoar. E aí, aquele homem pergunta: como é o seu nome? E ele diz: Jacó. Ah, Jacó? Tu não mais vai se chamar Jacó, mas sim Israel. E ele olha: Israel, porque você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. E aí, Jacó passa o rio, reúne com a sua família e encontra seu irmão. Ele achava que ia ter um clima ruim, não teve. Esaú corre, abraça, beija o seu irmão, eles se reconciliam. E Jacó fala uma coisa linda para Esaú, uma coisa que eu gostaria de fazer sempre. Ele diz para o seu irmão: olhar a tua face é como ver a face de um anjo. Irmãos, olhar a face de vocês, olhar para aquele que está lá na rua, é como também olhar a criação, a imagem de Deus. Eu confesso que eu procuro sempre fazer isso, mas às vezes é difícil. Tem uns caras aí que não dá certo.
E Jacó provavelmente fez um churrasco ali com seu irmão, conheceram os sobrinhos, fizeram uma festa enorme. E Jacó compra uma terra que, segundo alguns biblistas, poderia ser perto de Jerusalém ou onde está localizado Jerusalém. E aí termina a história dele, face a face com Deus. Aos 17 anos, eu conheci o Senhor Jesus. Senti a presença dele na minha vida. E se eu perguntar a qualquer um de vocês, todos vocês têm uma experiência diferente. Uma experiência surreal, fantástica. É o que acontece, porque muda a nossa vida. A nossa vida sai de um polo negativo para um polo positivo. E nós melhoramos não só nós, todo dia, todo tempo, como ao redor de nós. E que isso possa ser uma realidade na vida de toda essa amada igreja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus.